Vamos voltar lá, vamos ver agora qual é a próxima questão que nós temos. Vamos à próxima questão. Número 5. Vamos analisar cada uma das alternativas, tá? Então preste atenção. Vou só aqui chamar atenção. Pronunciado o acusado, os autos serão remetidos ao tribunal do júri. Ponto. É nisso que eu quero tocar. Então vamos lá. Lembra desse quadrinho que nós trouxemos aqui? Vamos analisar esse momento, que é o momento da sentença no procedimento do júri. No procedimento do júri, o sujeito pode ser pronunciado, correto? Então vamos imaginar que ele foi pronunciado. Então eu tenho aqui a sentença de pronúncia. Pronúncia. Se eu estou nesse momento da pronúncia e dela não cabe mais recurso, imaginemos que tenha havido a preclusão. Preclusão, não cabe mais recurso da pronúncia. O recurso cabível seria recurso sentido estrito, né? Mas não cabe mais. Então, houve a preclusão. Com isso, o processo, diante da dinâmica que eu tenho nesse procedimento, que é um procedimento bifásico, esse processo agora será direcionado para o Tribunal Popular do Júri. Vai lá para o júri, correto? Lá no júri, o processo será preparado para a sessão que nós teremos em plenário. Então, nós teremos o júri lá no plenário, onde se discute o que nesse processo? Se é um crime que vai para júri, ora, é crime doloso contra a vida. Perfeito. O que nós vamos perceber? Agora, olha que interessante, que detalhe legal que nós vamos chamar atenção aqui, olha. Antes da sentença de pronúncia, eu tive uma audiência de instrução. Se é um crime doloso contra a vida, a pena é uma pena alta. Então, seria adotado nesse procedimento, antes da sentença de pronúncia, todo o regramento direcionado ao procedimento ordinário. Então, nessa audiência de instrução, quantas testemunhas seriam ouvidas pelas partes? Se é ordinário, seriam 8 testemunhas. Nesse momento aqui, perfeito. Foi proferida a sentença, agora o processo foi lá para o júri, está lá, vai ser marcada a sessão de julgamento e nessa sessão serão ouvidas testemunhas também. Opa, tudo escrito errado ali. Serão ouvidas testemunhas. Tá? Deixa eu só apagar ali, tá? Nós teremos aqui a oitiva de testemunhas também em plenário. Então, nós teremos aqui a oitiva de testemunhas no plenário. Mas quantas testemunhas? Agora, só 5. 5 testemunhas por cada parte. Então, antes, lá na audiência lá atrás, 8 testemunhas, mas em plenário, 5 testemunhas serão arroladas. Não que serão ouvidas, podem até ser ouvidas outras, mas serão arroladas 5 testemunhas. Perfeito. Agora nós vamos resolver o que nós temos na questão. Pronunciado o acusado, remetidos os autos ao tribunal do júri, será a defesa intimada para apresentar o rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o número máximo de 8. Errado. No caso do plenário, preclusa a decisão de pronúncia, o processo é levado ao júri. Perfeito. Lá no júri, ao receber os autos, o presidente do tribunal do júri determinará a citação da intimação do Ministério Público, do querelante, no caso de queixa, e do defensor, para, no prazo de 5 dias, apresentarem rol de testemunhas que irão depor em plenário até o máximo de 5 testemunhas. Então, letra A, errada. Vamos à próxima. Constituirão o conselho de sentença em cada sessão de julgamento, isso no júri, tá? Tá falando aqui do júri. 7 jurados. Perfeito. Então, o conselho de sentença é composto de 7 jurados. Sorteados dentre aqueles que foram alistados, aplicando-se a eles o disposto sobre os impedimentos, as suspeições e as incompatibilidades
dos juízes togados. Obviamente que entre os jurados há impedimentos que são peculiares a eles. São impedidos de servir no conselho de sentença. Aí eu tenho impedimentos específicos. Mas aos jurados também se aplicam os impedimentos dos juízes togados. Então vamos lá. Aplicar-se-á aos jurados o disposto sobre impedimento, suspeição e incompatibilidade dos juízes togados. Portanto, a letra B está correta. Vamos à próxima questão. Aqui a letra B está correta. Letra C. Encerrada a instrução preliminar, o juiz, de forma fundamentada, pode pronunciar o réu? Sim. Pode impronunciá-lo? Também pode. Não cabendo nessa fase absolvição sumária. Ora, o juiz poderá, depois de encerrada a fase preliminar no processo do júri, pronunciar o acusado, ou poderá impronunciar o acusado, ou ainda poderá ele absolver desde logo o acusado. Então, a pronúncia é possível, a impronúncia é possível e a absolvição sumária também é possível. Se houver a pronúncia, qual é o recurso cabível? Recurso em sentido estrito. Se houver a pronúncia, né? Se houver a impronúncia, qual o recurso cabível? Apelação. E se foi absolvido sumariamente? Também será apelação. Perfeito. Então o item aqui está errado porque ele está dizendo que não cabe absolvição sumária. Item errado. Letra C. Letra C errada, né? Já estamos anotados aqui, já destacamos esse ponto. Agora vamos à letra D. Contra a sentença de impronúncia do acusado, caberá recurso em sentido estrito. Acabamos de destacar. Da sentença de impronúncia e da absolvição sumária, cabe a apelação. Portanto, errado. Agora, olha, da pronúncia, cabe recurso em sentido estrito. Perfeito. Letra E. O risco à segurança pessoal do acusado não enseja o desaforamento do julgamento para outra comarca, sendo motivo justificante a denúncia, a dúvida razoável sobre a imparcialidade do júri. Vamos lá, preste atenção. Crimes dolosos contra a vida, o sujeito será julgado pelo conselho de sentença lá no plenário. Como é que é definida a competência nos crimes dolosos contra a vida? A competência é definida pelo local da atividade. Então, eu dei o tiro no sujeito em São Paulo e ele morreu em Campinas. O crime de homicídio se consumou em Campinas, entretanto, a competência do júri é determinada pela conduta, momento da atividade. É uma exceção. Então, o julgamento se dará em São Paulo, plenário do júri em São Paulo, porque ali estão reunidas as provas, testemunhas que viram a conduta e tudo isso. Então, é ali naquele lugar. Entretanto, há certos crimes de homicídio que geram uma repercussão social tão grande que duas situações podem surgir. Primeiro, uma situação que não permita garantir a segurança do réu no dia do julgamento. E outra situação, a imparcialidade do júri, do conselho de sentença, a gente não tem certeza se é imparcial. Por quê? Porque o conselho de sentença é formado por quem? Por pessoas da comunidade. Então são duas situações que permitem que aquele processo que seria julgado no Tribunal do Júri em São Paulo seja desaforado, saia daquele foro e vá para outra cidade onde se garanta a segurança do réu, onde não se tenha dúvida sobre a imparcialidade do júri. Vamos olhar o quadro então, agora a gente tem condição de resolver isso. O risco à segurança pessoal do acusado não enseja o desaforamento? Errado. O risco a respeito da segurança pessoal do acusado enseja sim o desaforamento. É um dos motivos, artigo 427 do Código de Processo Penal, portanto, letra E, errada. Gabarito da questão, sem dúvida, a letra B.